Perdeu o jogo do seu time e tá a fim de assistir na íntegra? Na Zapin você tem essa opção porque lá eles têm replay de até 7 dias corridos. Corre pra assinar. Agora, ô Guido, uma entrevista que inevitavelmente não tem como a gente não falar, que ficou marcada na sua carreira, foi a da dona Ilaides, né? Sim. Mãe do goleiro Danilo que faleceu no acidente da Chape. Cara, aquele abraço ali foi uma surpresa pra você? Te pegou de surpresa? Cara, pegou. Deixa eu trazer os bastidores daquele momento ali, pra vocês entenderem como é que chegou naquele ato ali, né? A gente tava em Chapecó com 3 equipes. Eu, junto com o Fábio Grijó e o Diego Barral, tinha a equipe do Thiago Maranhão e do Anselmo Caparica, né? Uhum. O Caparica e o Maranhão estavam com o Live View, que é o Mochilink. E o Mochilink é uma mochila que você espeta ali chip de celular, liga na câmera e ele já joga pra TV. Então você tem mobilidade. Então eles andavam ali pela Arena Condá, pra lá e pra cá. A gente tava na posição que eles chamam de cabeada, né? Então assim, tinha uma unidade móvel lá fora, que vinha um cabo, passava ali por dentro do vestiário e até o campo na nossa posição. Então eu não tinha como sair dali pra nada. Eu tava fixo. Nessa posição fixa, eu perdia... Eu não perdia as coisas, mas eu deixava de ver o que estava acontecendo. E aí quem me salvava era o Fábio Grijó, que era o nosso produtor. E aí eu me lembro que antes da Dona Laide chegar pra falar com a gente, tava tendo um grupo assim de... Tinha um bolinho de gente falando. Eu até imaginei que fosse alguma autoridade, né? Porque foi todo mundo pra lá. E aí o Grijó falou, vou lá ver quem tá falando e já qualquer coisa eu trago aí. Eu falei, beleza. Ele volta com a Dona Laides. E aí a gente tava no Seleção Sport TV ao vivo. E essa é uma cobertura que ela é muito dinâmica. De novo, aquilo que eu falei da gente fazer, do Sport TV da Globo fazer muito bem, que é isso, assim, E era o Barreto apresentando, então... Craque. Esse é um cracaço. Gênio. E aí eles falavam comigo assim, ó, quem chegar, a prioridade é sua. A gente interrompe o assunto que tiver na hora e vai com você. Falei, beleza. Aí eu tinha feito algumas entrevistas ali e tal, não sei o quê. E aí o Grijó chega com a Dona Laídes e ele fala, ele só apresenta, fala, Guido, essa é a Dona Laídes, mano, do Danilo. E aí eu falo meus sentimentos e tal, me apresento ali e tudo mais. E não tem muito tempo, porque geralmente, como é que funciona, né? Até pra quem não acompanha assim nas entrevistas, a gente sempre tem um tempinho ali pra você trocar uma ideia. Então, tipo, você conversa antes, você já bate qual vai ser o tema da entrevista, né? Geralmente tem um protocolo ali que você segue, um ritual, pra pessoa se sentir mais à vontade e tal. Nesse tipo de cobertura, é o instante, né? É na hora. Chegou, faz e tal. Então, eu não tive como conversar nada com ela. Eu só prestei ali meus sentimentos e começou a entrevista. E aí, se vocês observarem a entrevista na íntegra, ela vai eu vou conduzindo ali de uma forma que já vai se dentro do padrão. Porque eram muitas questões ali que tinham que ser abordadas. Não sabia se ia ser velório coletivo em Chapecó, se os corpos iam ser levados para a cidade, se só seria velado ali quem era de Chapecó. Enfim, muitas dúvidas. E isso interfere... Vocês imaginem só. Chapecó é uma cidade que o time da Chapecoense não é formada por jogadores de Chapecó, né? São jogadores do Brasil que jogam ali em Chapecó. Então você imagina, como é que você vai sair de Natal para Chapecó, que também é uma malha, assim, o tráfego é bem difícil ali, são poucas passagens, poucos horários. Se eu não sei se vai ser ali o velório ou se vai ser na minha casa, então eu espero, compro, não compro, isso num luto absurdo, sabe? Assim, era muito, muito pesado. Então a entrevista ela vai se conduzindo mais nessa linha ali e tal, de saber se ela já tinha tido alguma confirmação e tal, se lá naquela rodinha que ela tava, se alguém tinha falado alguma coisa e tal, não sei o quê. E aí, beleza, tá indo e tudo mais. Quando ela vira pra mim e pergunta assim, ela fala, posso te fazer uma pergunta? Naquele momento eu até achei que ela tava um pouco nervosa, sabe? Ou talvez que ela tivesse incomodado com alguma coisa e que ela fosse, não sei, sabe, desabafar ali e tal. E aí ela fala, posso fazer uma pergunta? Pô, como é que você se sente e tal, não sei o quê. Aí ali, cara, foi... Ali, sabe, quando desliga da tomada e o jornalista, que eu acredito muito que não tem divisão jornalista e ser humano, você é os dois ali, mas na cobertura, eu sempre, antes das entradas, eu sempre, tipo, respirava e falava, cara, eu sei a responsabilidade que eu tenho do que eu tô, né, transmitindo aqui e tal, então assim, eu tenho que ser o mais claro, o mais direto possível, me concentrar pra passar essa informação. E, tipo, chegava no quarto de hotel e, tipo, desabava. Várias vezes a gente lá com o nosso time ali, se lembrava e tal, e desabava, porque a gente perdeu, não amigos íntimos assim, mas o Guilherme
né, Marques, que era repórter da Globo, ele fez o passaporte junto comigo. A gente foi até a última fase junto, e depois ele entrou na Globo, então a gente fez viagem juntos, ele era muito próximo. O Vitorino Sherman, quando eu entrei, que era o monstro lá do Sport TV, assim, e que foi um cara que me recebeu super bem, tratou a gente do passaporte, nossa, com um carinho, assim. Depois foi pra Fox, a gente se encontrava em tudo que era evento, saía pra tomar cerveja depois dos jogos e tal. Enfim, e tantos outros, né, que estavam ali também da imprensa. Então, pra gente, a gente também tava vivendo aquele luto, né? Então, quando ela perguntou, assim, ali... Aí desligou e eu desabei em choro, e aí que vem a grandeza dela, assim, de entender ali que nós dois estávamos sofrendo um luto, que era um luto coletivo, né? E ela, você imagina, você perdeu um filho do jeito que foi, eu não sei se vocês se lembram, mas chegou a ser, o Danilo foi dado como sobrevivente, só que eles tinham confundido, o Corpo de Bombeiros lá da Colômbia confundiu com o Foreman. Que crime, cara. E aí botou como se fosse o Danilo. Então você imagina, você... Nossa, cara. Alimentar uma esperança. Ela viveu 2 lutos, entendeu? Então assim, é pesado não, demais. E o pior não é nem só 2 lutos. É o primeiro luto, depois a felicidade... Sim. Do cara tá vivo. Tipo, o alívio, né? De você falar, nossa, depois... Não, cara. Isso é imperdoável. Imperdoável, cara. Isso não pode acontecer. Muito grave. Você não tem certeza, você não tem que falar nunca um negócio desse. E desse. esse caso foi marcado eu pediria muito por indenização, isso, cara. Processaria. Eu lembro que eu mesmo. Acompanhei pelo Twitter, assim, e eram muitas informações encontradas, né? Pra cobrir isso aí deve ter sido uma loucura. Por isso que, de novo, assim, a gente fez uma cobertura muito correta, porque a gente tinha a Lívia lá na Colômbia, e a Lívia, ela foi em outro voo, justamente para conseguir tá lá e pegar o desembarque, ao vivo, né, pra ter aquilo aí, tudo e tal. E foi, tipo, por isso que ela não tava no voo. Porque se fosse qualquer outro motivo, ela estaria no voo fretado, que tava todo mundo lá, Globo, ESPN... Globo, Fox e as rádios locais, de né? Chapecó, que estavam lá todo mundo junto e tal. Então ali, cara, foi um negócio assim... Foi uma coisa tão louca assim. E aí o Barreto, depois até quem quiser acompanhar, tem essa íntegra você consegue achar no YouTube ali. Ele imediatamente volta pro estúdio. Ele fala, olha, gente, volta pro estúdio, o Guido não tá em condições. Depois a gente continua lá, é um momento muito delicado e tal, não sei o quê. E aquilo ali, pra mim, por parte dele, foi um ato de respeito, sabe? De generosidade tão grande. Que o cara não quis crescer em cima, não quis espetacularizar em cima de uma cena, de um choro, de uma... E se você pegar assim... Porque geralmente o que acontece? Geralmente, em vez de puxar pro estúdio, te dá um close. Bum! Não, aí vai. Me chama pra entrevista, imagina, você me bota pra falar depois dali e tal. E aí foi curioso que, assim, aconteceu o momento do abraço, o Barreto reassume a entrevista, e aí imediatamente chegam 2 moças, assim, da assistência social, e já me levam pra dentro do que era, na parte da musculação, eles fizeram tipo uma estrutura para atender os familiares. Então ele tinha várias macas e tal. E era um ambiente assim... Era uma coisa pesadíssima de os familiares tendo que tomar calmante, sabe? Tipo, na veia. Porque era uma coisa muito, muito, muito pesada. E eu falava assim, eu não me sinto parte disso. Eu ficava incomodado de estar ali. Então eu falei, ó, eu me emocionei no ar e tal. Assim, como eu tô me emocionando desde que eu cheguei aqui. E assim, tá tudo bem. Eu tô com a missão aqui de informar, de estar na cobertura. Eu não queria mesmo ficar aqui, tá? Ela falou, não, mas a gente tem que pelo menos pra saber como é que você tá, a questão física. Eu falei, ó, vamos fazer isso lá fora, que eu me sinto mais à vontade, que aqui, assim, eu vou piorar e não vai funcionar. Ela falou, não, tudo bem. Aí eles me tiraram ali do ambiente familiar, fiquei numa posição mais afastada, e aí, enfim, fizeram perguntas ali com a psicóloga, tal, não sei o que, tudo mais, e aí eu já tava bem, assim, e aí lá no Sport TV eles foram super respeitosos, falaram, ó, no seu tempo, não precisa voltar, se não tiver condições, se quiser ir pro hotel e tal, não sei o quê. Só que eu tava tão presente envolvido naquela missão ali de ajudar mesmo, assim, era a forma que depois, assim, às vezes você tá na transmissão, na cobertura, você não tem dimensão disso, mas eu recebi várias mensagens de familiares dos jogadores, tipo, agradecendo pela cobertura, falando, cara, eu sabia por vocês o que fazer, como me movimentar e tal, então, e a gente e isso era uma questão, assim, que eu não tinha, era inegociável, porque esse tipo de cobertura não tem furo, não tem quem dá primeiro e tal, é quem dá certo.
é quem dá a informação correta. Então, assim, eu só dava a informação que tava, tipo... Rechecado. Eu chegava com a Lívia na Colômbia, aqui ligava para as fontes, falava com todo mundo da imprensa, porque ali é um ambiente tão... Cara, foi tão surreal, assim, eu nunca vivi nada parecido, que quem poderia coordenar a cobertura morreu no acidente, que era o assessor de imprensa, o chefe da comunicação da Chape. Então não tinha ninguém para fazer. E aí um fotógrafo no jornal de Floripa, que assumiu e falou, ó, eu vou bater no peito e eu vou organizar isso aqui. E aí ele organizou e montou. Ele que credenciou os veículos internacionais, ele que cuidou de toda a estruturação ali da transmissão, como é que a gente vai fazer, quem que vai ser o detentor de direitos, quem que vai ser a emissora que vai disparar o sinal para o mundo inteiro. E aí a gente se ajudava muito. Então, assim, sempre que um tinha uma resposta, uma informação, a gente se falava, mas assim, em questão, espalhava em segundos. Porque quem me garante que o familiar do jogador tá vendo Sport TV? Não tá vendo ESPN? Não tá vendo SBT? Não tá vendo a Globo? Não existe, né? Então, assim, a informação, ela precisa estar em todos os lugares. Então, ali a gente ficava sempre naquela... E aí eu tava com isso muito... Que era, assim, um espírito mesmo, assim, de solidariedade e de dar o meu máximo naquela cobertura. Então, eu falei, não, eu quero voltar, eu quero participar da cobertura. E eu tava com os contatos, eu tava conversando com as pessoas ali, eu quero continuar. E aí eles falaram, beleza, vamos... Se você tá bem, se você tem certeza, aí volta. E aí, quando voltou, em nenhum momento... pediram pra... vamos rever como é que foi, sabe? Não teve nada disso, assim, foi... Eles foram super respeitosos, assim, o Sport TV, a direção, de uma forma geral... Não teve sensacionalismo. Zero, assim, zero. Mas aí, o que rolou naquela rodinha lá, né, antes da entrevista? Porque acontece a entrevista, acontece o choro, o abraço, eu vou pra enfermaria, da enfermaria eu volto pra cobertura e eu não encontro mais o Dona Laídes, porque no dia seguinte, que era o dia do velório, eu fui escalado para fazer o cortejo. Então eu saí do aeroporto, quando os corpos chegaram, num caminhão do bombeiros, né, até a chegada na Arena Condá. E, cara, caiu um dilúvio na cidade de Chapecó, que foi assim, cara, surreal. Tava tempo aberto, sol, o avião pousou, na hora que o avião pousou, tipo, sem sacanagem, assim, na hora que pousou começou a chover e não parou mais de chover até o fim do velório. E aí, nesse trajeto, eu tava... com o meu telefone e com o retorno. E aí molhou, o telefone parou de funcionar, eu perdi contato, só que eu continuei a transmissão imaginando que estava ao vivo sem ter o retorno de nada. Então, aconteceu alguma coisa, eu falava, eu imagino que o Lares deve ter percebido isso e ia recuperando ali no delay, né? Então, como eu tava, tipo, ensopado, sem telefone, sem nada, a gente foi pro hotel, até pra, tipo, tomar um banho e tal, não sei o quê. E aí, quando eu volto pra arena... já tinha acontecido o velório, e eu lembro que acho que o Tite tava chegando, já era bem no final, assim, eu até faço uma entrevista com ele ali na hora e tal, não sei o quê, e não encontro mais o Dona Laídes. Aí, isso foi em novembro, né, de 2016. Em março de 2017, o Sport TV teve a ideia de fazer o Dia da Mulher, uma matéria especial, com ela. E aí falaram, vamos promover esse reencontro, né, do Guido com a Dona Laídes e tal. E aí ali eu tava num momento que eu falava, cara, eu quero reencontrar ela porque eu tenho perguntas que estão sem respostas e que eu quero saber, entendeu? O que se passou ali e tal, não sei o quê. E aí eu mandei uma mensagem pra ela, perguntando o que ela achava. Ela falou, nossa, eu preciso muito conversar com você também e tal, não sei o quê. E ela, assim, uma querida, a gente foi pra Cianorte, que é onde ela mora. E ela, cara, assim, eu sou, assim, eu sou fã dessa mulher num nível absurdo, assim. Ela trabalha numa rádio lá de Cianorte. Ela é uma faz-tudo da rádio, então ela tem a motinha dela, ela vai, compra o pão, ela que faz as entregas do correio, ela que cuida dos contratos, ela que meio que faz a coisa, acontece por ela, né? E mesmo o Danilo tendo já de uma certa carreira ali de condição, ela nunca abriu mão disso. Ela falou, a minha vida é minha vida, a vida do meu filho é a vida do meu filho, eu não quero ficar sentada aqui sem fazer nada e tal, eu quero sentir útil e tal, não sei o quê. E aí ali que ela me explicou o que aconteceu naquele dia, que foi o seguinte, naquela rodinha antes, 3 pessoas perguntaram pra ela o quê? Como é que a senhora tá se sentindo? Como é que a senhora tá se sentindo? E aí ela falou, eu não tinha mais lágrima. Ela falou, eu tava oca por dentro, assim, eu não sabia mais. Eu falei, será que alguém tem essa resposta? Será que alguém consegue explicar isso? E ela falou, eu saí dali e com você eu queria entender isso. E aí por isso que eu te perguntei se... E aí ela falou, nossa, e eu fiquei super mal quando você... de te fazer chorar e tal, não sei o que. Eu falei, Dona Laís, pelo amor de Deus, assim, a gente tava ali vivendo, né? Tava todo mundo
Imagina, pedir desculpa, tal, jamais, tá? Ela falou, mas As páginas mais tristes da história do Brasil. Do Brasil, sem dúvida. E ela falava, eu não tinha essa resposta. E ali você me deu essa resposta. Que era realmente... não tem como você explicar, sabe? É uma dor, assim, que ela é pesadíssima, é brutal, assim. Mas foi um reencontro que foi muito bom, assim, pra gente, sabe? Se poder... Que aí depois passa um tempo, né, assim, já tem... Ela manteve lá o quarto do Danilo, que até... Assim, nossa, eu entrava e me arrepiava tudo, que tava com tudo ali, sabe? A primeira luva, camisa e tudo mais. Era um goleiraço, né? E ele foi o herói da classificação. Puta goleiraço, ele salva ali aquele lance lá no... Então, contra assim, o Estudiantes, São Lourenço, eu não lembro agora. Acho que foi São Lourenço. São Lourenço, né? São Lourenço. E aí a gente voltou, vira e mexe a gente se fala, assim, por mensagem, a gente fez Natal e tudo mais, a gente acabou tendo um contato, mas aquilo ali marcou, né, minha vida, assim, e marcou até no lado pessoal, assim, porque eu viajava muito, né, e quando você viaja demais, acaba ficando, tipo, banal, né, é mais uma viagem. E eu, às vezes, viajava e não avisava pra minha mãe, pro meu pai, pras minhas irmãs que eu tava viajando. Só pra minha esposa, né? Você tava. Eu só avisava e tal. E aí eu lembro que eu tava em Porto Alegre, nesse dia, quando aconteceu o acidente, pra final da Copa do Brasil, Grêmio e Atlético Mineiro. Tinha feito já a coletiva com o Renato, tipo, todas as entrevistas que tinham que fazer lá e tal. E aí, na madrugada, me ligaram o Grijó, que era o produtor, me ligou no hotel lá, dizendo, cara, você tá acompanhando as notícias aí e tal, o avião da Chape tá desaparecido, que foi a primeira, né, a notícia que saiu foi essa e tal. E eu falei, não, putz, claro que não faço a menor ideia e tal. Aí que eu fui entender ali a coisa, né, do que tava acontecendo. E aí, nesse trajeto que você vai de Porto Alegre até Chapecó, a gente teve que fazer de carro. Caralho. 9 horas. E ainda assim a gente era a equipe mais próxima. Porque não tinha voo, são poucos voos, só ruim fala de que pousar. É difícil chegar lá em Chapecó. É ruim, cara, é ruim, é bem difícil chegar. E aí a gente foi a primeira equipe de TV nacional a chegar lá em Chapecó. Então a gente já chegou assim, cara, trabalhando sem parar, sabe? Foi um negócio que foi, assim, intenso, mas muito, muito intenso mesmo. E aí o lance que eu falava de viajar e não avisar pra família, quando eu tava no hotel... Eu saí do banho, quando eu saí do banho, eu recebi uma mensagem da minha irmã. E ela escreveu assim, Guido, interrogação. E ela nunca me chama de Guido. Ela me chama de irmão, tudo, menos Guido. E aí ali, nossa, ali, sabe quando dá que eu falei, cara, ela não sabe se eu tô ou não tô. Será que ela sabe que eu tô aqui ou eu tô no voo? Sabe? Aí, nossa, isso ali mexeu demais comigo. Isso mudou minha vida, assim. Desde então, você vê, a gente já tá indo vai fazer 8 anos, né? Daqui a pouco faz 2016, 8 anos. 8 anos. Toda viagem que eu fiz e que eu faço hoje, eu mando mensagem pra... A minha esposa eu já mandava antes, né? Porque ele já tava ali no dia a dia, mas... Minha mãe, meu pai já acabou já falecendo, mas minha mãe, minha irmã e tal, dizendo, tô indo pra tal lugar. Quando chego, eu aviso, cheguei e tal. E isso acabou me deixando muito mais próximo dessa questão mesmo da vida ser um sopro, né? Porque foi talvez a única, até agora, assim, a única tragédia que eu poderia ser parte dela. Mesmo assim, era a minha rotina. Era entrar no avião, acompanhar um time para disputar um jogo, seja no Brasil ou fora do Brasil. Então isso mexeu demais comigo, assim, sabe? Ali até no... Eu não tive, por exemplo, eu não fiquei com nenhum trauma de viajar de avião, de fazer cobertura, isso eu não tive, mas isso mudou muito a minha percepção, assim, sabe? De vida mesmo, de contato, de proximidade, de falar, cara... Sabe, é isso, assim, é um sopro mesmo, eu não sei se vai acontecer ou se poderia ter sido, então a cabeça dá uma mexida, assim, sabe, mas foi realmente, assim, foi o que acabou marcando e curiosamente em 2016 também, né, foi no mesmo ano do Bolt, que aconteceu, até eu lembro quando teve a retrospectiva, né, da Globo, que eles fazem todo ano, aí... Tava já naquele foi final de novembro, né? Então já tava meio daquele... Na minha cabeça tava tão viva a parte da Chapecoense que eu tinha esquecido que tinha sido no mesmo ano a Olimpíada de Tóquio, do Rio. Né? O negócio do Bolt ali, que foi uma experiência, tipo, incrível, assim. De tão
impactante de tão pesado que foi essa cobertura também. Nossa, cara, Isso aí, caramba, puta relato, cara. Puta relato, e que foi uma época difícil, né? Pra todo mundo, cara.